conhece muito, né, do perfil dos jogadores. O São Paulo, ele bate numa tecla de jogo posicional, né? Então ele fala isso, não, o jogador não tem que se movimentar, a bola tem que chegar até ele. É uma ideia de jogo que dá certo com alguns treinadores, enfim. Esse elenco do Flamengo... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação, né, para o confronto do jogo da volta da Libertadores, Flamengo e Olímpia. E também as informações do mercado da bola. Lembrando que o Léo Pereira recebeu uma oferta do Al Nassr, né, do time do Cristiano Ronaldo. E a princípio o Flamengo recusou. Entretanto, o jogador e o staff dele, né, gostaram bastante da proposta. Mas o Flamengo recusou, já que está com uma questão de problema de zagueiro, né, alguns machucados, outros não estão dando conta do recado. E vamos acompanhar aqui, né, a resenha da rodada do programa SPN, o link vai estar na descrição. Vamos acompanhar aqui a reflexão da derrota e também como aqui anda a preparação do São Paulo junto ao elenco. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito SPN, o link vai estar na descrição. Vamos por ouvir. Na Nhaca, né? Deixei o Lugano pro final. Vai vir a bomba. Vai vir a bomba. Já de entrada, já. De propósito. Antes de chegar. Porque quando da contratação de Jorge Sampaoli, vocês se lembram. E tem uma musiquinha, acho que é do Paralamas do Sucesso, que eu vou falar aqui, parodiar. Diego Lugano falou, Diego Lugano avisou. A informação que chega em mais de um veículo é que não é que a relação entre o elenco e o Sampaoli não seja boa. É que não existe, praticamente inexiste relação, Lugar. Bom, primeiramente, boa noite. Prazer estar com vocês outra vez na noite de segunda-feira. Voltei do Uruguai semana passada, né? Então sempre um prazer estar com vocês. Assim, o historial de Sampaoli em todos os clubes e seleções que passou é de relacionamento difícil, né? Dificilmente ele volte aos lugares onde passou. E, por exemplo, em Chile, né, que teve o maior sucesso, levando a Chile por primeira vez a um título internacional depois de 100 anos, seu capitão e figura referente, quem era? Arturo Vidal. Você viu no que Vidal falou de... 5 dias depois. É como eu falar de Maestro Tavares, é não sei quê, nunca na vida. Me mato antes. Então isso significa que, claro que... Para quem não se lembra ou não sabe, assim que ele chegou no Atlético Paranaense, o Vidal falou, meteu o pau no Jorge Sampaoli. Então isso mostra que historial na Argentina, na seleção, Atlético Mineiro, Santos, o historial dele de relacionamento difícil, né? A gente vendo o complexo que é o universo Flamengo, o complexo que é o elenco, com muitas figuras, já com status, com ego, era um pouco óbvio e evidente que esse relacionamento ia ser difícil, né? Eu duvido ou me nego a pensar que a diretoria não saiba isso antes de contratar. Eu acho que a diretoria desses clubes às vezes tem um pouco de, não medo, mas não querem mexer em algum setor do elenco, né, para não ter esse desgaste, e traz um treinador que não está aí, que tem essa historial de confronto para talvez mexer em coisas que a diretoria nos anima, né? Mas, obviamente, eu não tenho essa informação que você tem, mas sim ter informação era algo óbvio por historial, tanto do Sampaoli quanto do elenco de Flamengo, né? Mas no principal, deixa eu passar o principal que você falou. Ele sempre tem um prazo de validade. Chega de um determinado momento que desanda. Relacionamento tudo, mas o principal, no futebol não tem sorte. A sorte é a suma de trabalho e esforço, né? Então, o de Botafogo, hoje, que você falou sorte, não é suma de trabalho, esforço, e neste caso ainda planejamento e coerência, né? Não tem sorte no futebol. Eu acho que o Botafogo tem sorte mínima, sorte assim. Não é o caso de Botafogo. Vamos colocar os pontos nas ias, né? Para não deixar o que ele falou em cima da... Como que nada aconteceu. Ele tá jogando os leões botafoguenses. Não vai contar. Não, mas o Lugano, assim, tem essa parte do relacionamento, ok, né? A gente não tá lá dentro, não sabe, mas, assim, eu me prendo muito mais pelo lado do profissional, cara. Se ele for um excelente treinador, um bom treinador, o grupo tá evoluindo, o time tá jogando bem, cara, o relacionamento bom, ele, se tiver bom, é ótimo pro ambiente, mas se não tiver e o time estiver andando, eu acho que isso não interfere em nada. Eu acho que o problema é o trabalho, se os jogadores estão de acordo... Com as ideias, né? Com as ideias de jogo. Agora, de repente... Aí discordo, acho que tem uma barreira discordo um pouco com você, Chalma. Você, que era um jogador conflitivo, mas hoje um companheiro exemplar, né? Você sabe o que é jogar tanto obrigado com o treinador, né? Obviamente. Não, mas é um jogador, 2, 3, quando todo o elenco
tem certa rejeição, aí fica mais difícil, porque o futebol é energia, né? É um coletivo que tem que estar muito entrosado. E é diferente. Eu acho que dificulta. Não é definitivo. Eu dou essa opinião porque, assim... Porque você é conflitivo e briga contra o treinador, eu sei. Não, eu participei de um grupo que tinham 25 jogadores que não gostavam do treinador. E nós fomos campeões espanhóis. Eu também. 25. Eu também. 25 jogadores que não gostavam do treinador. Eu também. Mas ele não enchia o também. saco de ninguém assim no trabalho, a gente fazia e tal. E foi. Eu acho que assim, não é o fator determinante. O fator determinante pra mim é ser bom treinador, não. E aí o relacionamento, se for agradável, um ambiente leve, é óbvio. Mas tem treinadores que talvez o elenco não goste, mas um treinador experto o suficiente para deixar rolar, né? O elenco tem jogadores de experiência, de jerarquia. Eles vão querer ganhar por eles mesmos, Mas não de por mim. repente essa diretoria não prefere que seja um cara assim para... Porque o grupo do Flamengo é um grupo muito vencedor e os jogadores têm muita moral. Aí que Eles tá. ganharam Querem tudo. Então, participar também, né? Aí que se tá. chegar qualquer um, Aí que se tá. chegar qualquer um lá, eles passam por cima. Aí que tá. Os jogadores do participar, Flamengo né? têm como característica Participarem. dialogar com o treinador. Eles gostam do contato. Eu acho que é um pouco dessa barreira que é criada, Plirra, e aí a gente escuta as entrevistas do Sampaoli e conhece muito, né, do perfil dos jogadores. O Sampaoli, ele bate numa tecla de jogo posicional, né? Então ele fala isso, não, o jogador não tem que se movimentar, a bola tem que chegar até ele. É uma ideia de jogo que dá certo com alguns treinadores, enfim. Esse elenco do Flamengo, só fazendo uma observação rápida, o perfil de elenco é um elenco do meio para frente de movimentação. Então eu acho que tem uma barreira aí, sabe? Ele trabalha algumas coisas que tiram a movimentação e o conforto dos jogadores. Então assim, a gente sabe que o Arrascaeta gosta de circular, que o Gabigol gosta de circular, que o Everton Ribeiro, o Gerson... Precisam para jogar, né? Precisam Precisa circular. pra jogar, né? O Ayrton Lucas, por exemplo, antes do Bruno Henrique, o Ayrton Lucas era o principal jogador do Flamengo. Haveria uma divergência tática. Eu também. acho que não se seria Plirra, só eu tô pessoal. falando, Plirra, a gente não tá no dia a dia, né? Eu não converso com ninguém do Flamengo. Então, assim, a gente conhece um pouco, né? Eu e o Djalma, principalmente, porque a gente olha pro Flamengo, a gente jogou lá, a gente sabe como é que é o ambiente. Enfim, acompanha o Flamengo com olhos até diferentes, porque pelo sentimento que a gente tem, enfim. Mas é isso que é transmitido. Então, assim, você vê o Sampaoli nas entrevistas, ele bate nessa tecla. Que um jogo posicional, que a bola tem que chegar, que o jogador não tem que se movimentar tanto, que acaba correndo, fazendo movimentações erradas. Só que acontece que esse perfil que o Flamengo tem de conquistas, e aí quando o cara conquista, cria-se uma confiança de jogo, é totalmente avesso. O inverso disso, player. São jogadores que gostam da movimentação. Então, assim, a gente sempre olhou o Flamengo assim, do primeiro homem de marcação para trás é um jogo posicional, porque os caras têm responsabilidade. Do segundo homem pra frente já é de movimentação, e é assim que o Flamengo venceu, é assim que os caras estão acostumados. Então eu acho que aí pode ter um choque de ideia e a gente não consegue perceber muito uma evolução coletiva. O Flamengo ainda vence pela individualidade dos seus jogadores. Aproveitar que a gente está falando de campo, o que você achou dos gols sofridos pelo Flamengo contra o Cuiabá? Então, tem muito erro, né, Plirra? Defensivo aí, né? Eu acho sobre isso, eu acho ver a sensação, como eu nunca vi em Brasil, que todos os times aceitaram o ano de Botafogo. Como indiretamente, inconscientemente... Instintivamente, sem querer, obviamente, porque todo mundo quer ganhar. Os goles que o Flamengo tomou, até os empates de Palmeiras... Até porque os que estão competindo estão em outras competições mesmo. É como que aceitaram que o ano de Botafogo está sendo... irrepetível, maravilhoso e que não vai dar. Não é que você pensa, este jogo não vou ganhar, mas você vê que o Flamengo, este jogo, não estava 100% dentro do jogo. Não estava. Uma desconcentração. Tem acontecido com Palmeiras, o Atlético Mineiro, que é um favorito, abaixou. O G4 não te estimula do mesmo jeito. E lógico que não, para estes times que estão acostumados. O único time que eu vejo. Isso é obrigação. O único time que eu vejo que está Libertadores. perfilado, até as declarações, tudo, é Grêmio. Mas não tem futebol para chegar lá. Então, nunca havia acontecido isso no Brasil. Praticamente um turno antes, indiretamente e inconscientemente, os grandes elencos aceitaram um ano incrível, irrepetível de Botafogo. Começa a acontecer isso, igual o Plirra falou, o time empata. Todos os concorrentes ali mais próximos, né, perdem ou empatam. Só o Fluminense ali que ganhou, né? Que tá ali, né? Assim, mesmo Pleiteia alguma coisa. Então, o ano tá tendendo mesmo o Botafogo. E quando o Botafogo não joga mal, acabou que não perdeu também, né?
Grande virtude, não Vocês é acham- sorte. Claro. Não é sorte, grande Na virtude. quinta-feira a gente vai Andrés, mostrar. quando você joga mal e empata, não é sorte, uma grande virtude de time campeão. Mas ontem, Dupla ontem é saga, deu sorte, pô. dupla é saga boa, goleiro bom. Sim. Para ser campeão precisa disso. Vocês Um acham pouquinho de que sorte na também. quinta-feira, jogo que a gente vai mostrar com exclusividade na ESPN, a volta Olímpia e Flamengo, no Defensores El Chaco, com a vantagem mínima, o Flamengo corre risco? Eu acho que vai ser mais fácil o jogo. Você acha? Eu acho que vai ser mais fácil do Maracanã. Eu acho. Obrigar o Olímpia a vir pra sair, cima. Porque o time tem que Vamos abrir sair. espaço. Eles jogaram muito atrás, se fecharam bem. O Flamengo não jogou mal. O Flamengo tem dificuldade, que é um time que sabe se fechar. Não é toda hora que tu vai fazer 3, 4 gols. Eles estavam da intermediária para trás, muito bem fechado. O Flamengo conseguiu achar um gol, mas agora eles têm que sair. Eles precisam da vitória. E aí, esse time do Flamengo se... Quando... Não vou nem falar, eu ia falar quando resolve jogar, né? Não é isso. Mas quando eles estão ali focados, enfrentar de igual para igual é difícil. Não, eu conheço Eu lá, acredito eu já nisso. joguei lá, o Olímpia é um time copeiro, né? Sim. Que faz uma atmosfera diferenciada na Libertadores. Eu acho que não vão sair. Nada, Vão continuar zero. Vai jogar por uma bola. Mesmo, uma bola parada. E no Maracanã, Eles tiveram a essa bola. opção, Eles tiveram a bola no 0 a Maracanã. 0. 0-0. Não vão sair. Bola na trave. Só que com outra atmosfera, com outro clima. Acho que é um jogo perigoso, sim. Mas estou de acordo com você que o Flamengo é muito mais time. Que se o jogo se abrir, é muito se o mais jogo se abrir é para 3-0. Só que o Olímpia, o time copeiro, nunca vai querer que esse jogo fique uma troca de soco. Nunca. Vai A ser gente um fechar o Flamengo, 0-0. essa paulada de ontem, pode ter alguma influência na quinta? Positiva. Exatamente. Só eu ia positiva, falar você disso. acha? Positiva. Aumenta a responsabilidade dos caras. Chacoalhão. De jogadores de hierarquia que se sentem feridos, sabem que este jogo é Os responsabilidade. reservas jogaram a bomba pros titulares, ó. Pessoal, vi lá. Pessoal, vi lá. Agora sim, só para fechar, eu li hoje que o elo entre elenco e comissão técnica era justamente o Pablo Fernandes, o preparador físico que deu o soco no Pedro. Tava bem de elo ou não? Eu não... O elo positivo, O elo- isso, não, é ele que fazia a comunicação entre Imagino os que dois vocês, semana passada, já falaram muito disso, né? Já falamos. Então, tá. Perdi. E aí, galera, o que acharam dos comentários, né, do Lugano, do pessoal da SPN, né, a respeito do desempenho, né, do Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro. E trazendo uma informação aqui importante, né, que o coluna do Fla acabou de postar por tempo, que o West Ham da Inglaterra vai vir pesado para tirar o atacante Pedro do Flamengo, né. Lembrando que teve até uma matéria há pouco tempo também que o Pedro ia perder um pouco de espaço com o Jorge Sampaoli, até pelo estilo de jogo dele, né, que ele prefere mais o Gabigol, que dá aquela certa cobertura, do que o próprio Pedro, que fica mais centralizado. Coloca nos comentários se é certa a opinião de vocês, se vocês venderiam ou não o Pedro, e em relação a essa situação, né, com o Jorge Sampaoli. Créditos da SPN e coluna do Flávio, tá aqui na descrição, certo? Valeu.